sua pausa? Agora nós vamos falar sobre animais vertebrados. Estamos na matéria de ciências. Semana passada tivemos uma videoaula falando sobre alguns grupos dos animais vertebrados. Quais que nós falamos? Respondam aí para a prof. Primeiro, peixe. Segundo, anfíbios. Terceiro, répteis. Esses 3 grupos nós falamos na semana passada na videoaula. Hoje nós vamos falar sobre outros 2 grupos. Abra o seu livro na página 24. Qual é o grupo de animais que está aí? É o grupo das aves. Exatamente. Vamos ver algumas características desse grupo? Primeira característica. As aves têm o corpo coberto do quê? Penas. As aves têm o corpo coberto de penas. Olha a característica, então, desse grupo das aves, tá? Outra característica que nós observamos também, às vezes em árvores, já aconteceu na janela do meu banheiro, onde eu morava. Alguns passarinhos, aves, eles fazem ninhos em vários locais. Então, pode ser em árvores, pode ser no topo de uma casa. E ali elas põem os ovos, tá? Então, nesses ninhos que elas constroem. E depois que os filhotinhos nascem, o que acontece? Eles continuam sendo protegidos pelos pais, tá? Até que eles consigam ter independência, consigam voar sozinhos e consigam se orientar sozinhos, né? Mas até lá, a mamãe cuida deles bem direitinho. Será que todas as aves voam? A maioria, sim, mas existem algumas que não. O avestruz, ele voa? O avestruz, ele corre, mas ele não voa. Tem uma outra ave que não voa também, mas ela faz uma outra coisa. Pinguim é do grupo das aves e ele nada. Viram só? A gente pensa que a ave só voa, né? Que quando a gente fala de ave é só aqueles que voam. Mas não, existem alguns grupos que nadam, que correm e que não voam. Do que será que elas se alimentam? Bom, elas se alimentam de muitas coisas, mas principalmente de frutas e sementes. Algumas delas se alimentam de insetos, mas a maioria de frutas e sementes. Elas gostam de estar pertinho de árvores frutíferas. Ali elas conseguem alimento fácil. Agora tem uma ave que ela é carnívora, que ela gosta de comer carne, porque é o instinto dela, ela gosta de comer carne. É a águia. Estão vendo aí na imagem? Uma águia. Você já viu? Quem sabe um dia andando e observou lá no céu uma águia? E aí no livro de vocês, na página 124, aparecem alguns tipos de aves, né? O beija-flor é uma ave bem pequenininha, né? Mas é muito linda. Ela consegue voar em todas as direções, até em marcha ré. Que diferente, né? Logo abaixo nós temos a ema. Ela é a maior ave do Brasil. Olha a curiosidade, que legal. O ninho dela pode conter até 30 ovos. 30 ovinhos. E são chocados pelos machos, tá? Mas 30 ovos são muitos, né? Quantos ovos? E essa ararajuba parece o quê? Um papagaio amarelo, né? Me lembrou muito o papagaio. Ela vive no Maranhão e no Pará. Só que é uma espécie que está ameaçada de extinção. E esse último aí tem o nome de uma fruta que a prof gosta muito, muito mesmo. Eu nem tenho aqui mais para mostrar para vocês, porque eu já comi tudo que tinha, que é o kiwi ou kiwi, tá? Vocês já comeram essa fruta? Mas falando de ave, é essa ave aí diferente, a última foto da página 124. É do tamanho de uma galinha comum, nós conhecemos a galinha, só que não tem asas. Então ela vai poder andar, correr, quem sabe, mas ela não vai poder voar. E os ovos dela são bem grandes, a prof vai colocar uma imagem aqui do lado. Olha como são grandes os ovos dela. São desproporcionais ao tamanho dela. Ela não é tão grande assim para botar ovos tão grandes, mas ela consegue botar ovos grandes. E agora, vocês vão fazer o exercício 8. Pausa o vídeo e façam aí, ele é muito fácil. Fizeram então o exercício 8, tava muito fácil, né?
Tinha uma asa e um bico. Seriam as duas partes que compõem uma ave, né? Nem todas as aves têm asas, mas algumas têm. Então, vocês assinalaram certinho? Então, tá bom. Agora nós vamos falar sobre os mamíferos, que é o último grupo de animais vertebrados que nós vamos trabalhar aqui no livro. Então, os mamíferos. Por que eles recebem esse nome? Bom, os mamíferos, eles têm esse nome porque quando eles nascem, eles mamam do leite materno. E os animais mamíferos, eles podem viver em vários tipos de habitat. E eles também podem ser aquáticos, aéreos, terrestres. Aéreos quer dizer que são os que voam. Aquáticos que vivem nas águas e os terrestres que vivem em terra, né? Tem um que está aí na sua casa, se é que você tem um cachorrinho. Eu tenho a minha. Então, essa aqui é a Cristalzinha, eu já mostrei outras vezes para vocês. Ela é um animalzinho de estimação, certo? E é mamífero. Porque quando ela nasceu, a mamãezinha dela deu leitinho para ela. E ela tomava do leitinho da mãe. Olha que legal. Então, se você tem um cachorrinho, ele faz parte do grupo dos mamíferos, tá? E vocês viram aí no livro que no segundo parágrafo fala que os seres humanos são mamíferos, tá? Mamíferos, então, são os que mamam do leite materno. E quando nós nascemos, nós fazemos isso, certo? Então, nós temos a primeira imagem, que são morcegos, e eles são mamíferos, sabia? Os morcegos, eles são mamíferos, então, quando eles nascem, eles mamam do leite materno. Só que tem uma característica muito especial dessa classe aí. Os morcegos são os únicos mamíferos que voam, tá? E eles podem medir vários tamanhos, desde 3 centímetros, que é uma coisa muito pequenininha. Uma vez entrou um morcego na casa da prof, eu acho que era desses bem pequenininhos, sabe? Mas quando ele abriu a asa, ficou bem grande, eu fiquei com bastante medo. O maior morcego do mundo, ele é conhecido como raposa voadora e ele mede até 1,5 metro. Eu vou mostrar a imagem dele aqui do lado, tá? Se você for medir a envergadura dele, dá 1,5 metro. É muita coisa. A baleia azul. A baleia azul é um mamífero e é o maior animal do planeta. Olha a imagem aí da baleia azul. Que legal, né? Estamos aprendendo tantas coisas aqui, algumas curiosidades. Espero que você esteja prestando bastante atenção. Vamos então virar a nossa página até a 126, onde nós temos a imagem de um canguru. Quando nós falamos do canguru, tem uma característica muito especial dele. Olha aí do lado. O que nós vemos? Os filhotes dentro de uma espécie de bolsa, né? Que ele tem. E dentro dessa bolsa eles conseguem se desenvolver e se alimentar do leite materno. E o último animal dessa classe de mamíferos é a onça-pintada. A onça-pintada é o maior mamífero da fauna brasileira. Nós já falamos sobre fauna e flora, né? Dentro dos biomas nós temos essa biodiversidade. E a onça-pintada na fauna é o maior mamífero no Brasil, tá? Não estamos falando fora do Brasil, não. Mas dentro do Brasil é o maior animal mamífero. Pode medir até 2,10 metros de comprimento e pode pesar até 100 quilos. Bom, aprendemos hoje sobre aves e mamíferos, que também são grupos dos animais vertebrados. Vocês vão agora fazer o exercício 9, tá? Vocês vão classificar entre peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. São os 5 grupos que nós estudamos. Um pouquinho na semana passada e hoje mais um pouco. Você olhou aí e viu que é um anfíbio, você vai colocar o A. Você olhou e viu que é uma ave, você vai colocar o A e o V. Se você viu que é um mamífero, você vai colocar o M. E assim por diante. Se você tiver dúvida, pergunte para quem está do seu lado. Olha, esse animal aqui, ele mama do leite materno? Porque talvez seja um animal que eu não citei no estudo. Mas se você precisar, olha na internet, veja se é um mamífero, se ele mama do leite materno. Aí, se você observar que ele mama do leite materno, é um mamífero. Se você observar que ele voa,
que tem penas em todo o corpo, e aí você vai identificar que é uma ave. Bom, é com você agora. Exercício 9. A prof não esqueceu da nossa receitinha para fazermos fósseis, tá? Mas vai ficar para quinta-feira, na segunda aula de ciências essa semana, tá bom? Por hoje é só. Façam agora a atividade de matemática assim que vocês encerrarem esse exercício 9. A atividade de matemática é muito simples, vocês vão montar no caderno as contas de adição e vão somar, tá? Façam com bastante capricho. Amanhã nos vemos ao vivo na aula de português, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos e até amanhã!